tua Bíblia em Gênesis 3. Nós vamos falar do poder da obediência. Amém? O poder da obediência. Gênesis 3, a partir do versículo 1. Amém? Quero mandar um abraço para todas as pessoas. Eu sei que tem homens que assistem também escondido para saber o que a gente está falando. Que já vieram me contar. Então, um abraço, um beijo para vocês que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor também possa te abençoar aí onde você estiver. Amém? Vamos lá. Gênesis 3, versículo 1, diz assim. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do jardim, que ela fez esqueci do ponto de interrogação. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, diga, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E como Deus. Então aqui a serpente disse para a mulher, resumindo, você vai ser como Deus. Tá? Guarda isso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu-lhe também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A desobediência traz medo e vergonha. Diga, desobediência traz medo e vergonha. Tá? Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher, aí é a primeira vez que brincaram da batata quente. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, foi a serpente que me enganou. E eu comi. Foi o diabo, né? Tipo, um passa a bola para o outro, no fim a conta vai para o diabo, né? A culpa do diabo, não fui eu que fui desobediente. Foi a serpente que me convenceu, né? Aí no 13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, malditas és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí aqui ele começa a desenvolver uma série de consequências, né? Consequências da desobediência. Fala comigo, consequências da desobediência. Tá? Então assim, antes de começar a pregar sobre a questão da obediência e da vontade de Deus, o que a gente percebe na história aqui de Eva? Ela priorizou o poder antes a obediência. Ela desejou mais o poder, a autopromoção, o reconhecimento, o ser como Deus,
do que a obediência. E muitas vezes nós ouvimos, mas espera aí, qual que é a vontade de Deus para mim? Eu quero saber qual é a vontade de Deus na minha área profissional, na minha área sentimental, familiar. Por que perguntar uma coisa que já se sabe? Romanos 12, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas por que as coisas muitas vezes não acontecem ou demoram a acontecer? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu não tenho feito as coisas da maneira certa? Nós vamos nos aprofundarmos nisso, nessa questão. Então o que a gente entende aqui? Nós entendemos que Eva buscou o poder, buscou ser como Deus. Quando nós buscamos a nossa vontade, nós colocamos o nosso eu no troninho do nosso coração, onde só Deus pode reinar. Porque a nossa vontade precisa estar o quê? Precisa estar alinhada. Os nossos sonhos precisam estar alinhados com aquilo que é a vontade de Deus. Eu sei que aqui tem muitas mães jovens, com filhos pequenos, e grande é o desafio de educá-los, né? Grande é o desafio. E eu tenho uma frase que eu ensino desde quando o Natan era pequenininho. O Natan está com 19, vai fazer 20 anos já. E quando ele era pequenininho, ele tinha uma personalidade. Ele é um menino de Deus focado, um menino precioso. Mas quando ele era pequeno, ele era teimoso. E ele era desobediente. Se ele ouviu, eu falando, ele fala, eu me lembro quando você pegava a varinha e me batia nas pernas. Eu falo, mas olha que benção que você é hoje. Olha que coisa linda que você é da mãe, fala, né? Eu lembro. Aí ele quebrava a varinha, eu pegava a outra. Aí ele quebrava uma, eu pegava a... Mas não era para machucar, não era uma coisa para ferir. E eu nunca o disciplinei com raiva ou com ira, mas com amor. Eu falava, eu te amo. Hoje você vai tomar 3 varadinhas, porque o castigo não resolveu. 3 varadinhas, vai dar uma ardida, mas depois a gente ora, por causa bem sério. E aí, papá, não matou, tá aí lindo, maravilhoso, tá amando, tá uma coisa linda. Tá até amando já. Isso é um outro assunto, um outro momento. Mas tudo bem, vamos lá. Aí, um dia eu sempre falava isso. Repete comigo assim. Que eu sou brava, quem me conhece sabe, quando eu fico nervosa, os olhos arregalam, eu fico brava. Repete comigo, quem desobedece sofre. Repete comigo agora, quem desobedece sofre. Quem obedece é feliz. Quem desobedece e quem obedece. Quem desobedece e quem obedece. E quantas vezes nós temos que ouvir isso? Quantas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e sofremos as consequências disso? Deus falou, não vai lá. E aí vem aquela aquela manipulação, como assim, mas ela me enganou, por isso que eu comi. Foi a mulher. E a conta sempre vai para o diabo. O diabo fala, mas não fiz nada. Você que foi lá e fez o seu jeito, não tenho culpa. Né? Então a gente vai se aprofundar nisso. A oração do Pai Nosso diz o quê? A gente sempre ora Mateus 6,10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o busca. Amém? A vontade de Deus é igual. A vontade de Deus ela é cumprida mediante a nossa obediência. Obediência no quê? Eu gosto muito disso. Em Lucas 16:10 diz assim: foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Muitas vezes nós nos apegamos em ser fiéis nas maiores coisas. Mas ser fiel, ser submissa ao marido, ser submissa às autoridades,
Ser obediente à palavra, orai sem cessar, perdoa os seus inimigos, veste-o nu, visita os órfãos, cuide dos enfermos, divide o que você tem, seja generoso. Quantas ordenanças, quantos pedidos o Senhor nos pede. Mas para que nós possamos viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, nós precisamos obedecer. E obedecer o quê? Os seus mandamentos e a sua palavra. Existe um misticismo, sim, muito forte, que eu acredito que é muito um reflexo da Igreja Católica. Eu faço para ter, eu faço penitência para receber milagre. Eu tinha que rezar 10 Pai Nosso, o padre mandava eu rezar 3, eu rezava 10. E saía com um maço de cigarro no bolso, porque eu achava que se eu rezasse 20 Pai Nossos, Deus ia me perdoar mais. Então a gente, sem perceber, ainda traz uma questão da penitência, e não é pela graça. É um estilo de vida. Amém? Essa vontade de Deus a gente só vai conhecer se a gente se aprofundar na palavra. Se a gente se aprofundar na intimidade. Qual é o misticismo? Eu venho para o culto, eu sirvo a Deus, eu tenho esse cargo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não é isso. Deus quer que você tenha suas próprias experiências. Não espere que alguém ponha a mão ou que você ouça algo que venha te dar arrepios. Não, Deus quer se revelar a você de uma forma única e poderosa. É contigo. Ele quer falar contigo. Porque Ele te ama. E os planos dEle não serão frustrados. Os meus pensamentos, diz o Senhor, eu que sei que pensamento que tenho de vós. Eu sei o pensamento que tenho a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, diga o fim, que desejais. Por isso não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe quando a gente gasta tanta energia, quando a gente quer entender os porquês. Por que disso? Por que daquilo? Mas por que isso? Não quer entender. Porque Deus tem o caminho dEle na tormenta e na tempestade. Ele tem o seu caminho, você não conhece o fim, mas você conhece o autor da tua história. Você conhece aquele que começou essa história. Ele não é homem para mentir e para terminar e para interromper aquilo que Ele tem. Mas a incredulidade faz com que as bênçãos sejam retidas. A desobediência trava a vontade de Deus nas nossas vidas. E às vezes, minhas amadas, a vontade é muito mais profunda. Às vezes você até obedece sua liderança, você obedece seu marido, mas Deus quer que você se aprofunde nele. Se você não se aprofundar nele, há uma desobediência, há um nível de desobediência na sua vida. Amém? Continuando. Bom, já entendemos que quem desobedece sofre, quem obedece é feliz. Um dia desses, a Raquel, a minha filha de 6 anos, ela está numa fase difícil. A Reninha está bem obediente, depois de muitos castigos, isso e aquilo. Ela é muito amorosa, ela é muito fofa, querida comigo. Mas ela é teimosa. Raquel vai tomar banho. Agora não. Aí se maquiando e põe 5 roupas. Nossa, eu nunca vi uma coisa daquela. Raquel, eu preciso que você tome banho agora, por favor. Eu estou com a toalha, vamos. Ai, mãe, peraí. Um dia, eu falei, não vai tomar banho. Não sei se foi o banho, foi alguma coisa assim, mas acho que foi o banho. Peguei o chinelo, falei, vamos tomar banho? Por que você fez isso comigo? Uma voz bem aguda. Por que você está fazendo isso? Eu estava fazendo um coração para você. Olha, você não é uma mãe legal, você briga comigo. Eu estou fazendo um coração para te dar de presente e você pega o chinelo para me bater. Aí eu falei para ela, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero o coração, eu quero sua obediência. Não adianta você querer me dar o coração que você vai pintar, se você não obedece a mamãe. Quantas vezes a mamãe está pedindo para você obedecer? Já há muitos dias eu estou tendo paciência com você. Ela ficou me olhando. Aí sentei com ela, chorou e tal. E teve um dia que eu teve que pegar o chinelinho, dar 2 chineladinhas nela na perna, não para machucar. E eu falei, agora senta, a gente vai conversar. Aí conversei, ministrei. Agora nós vamos orar e vamos pedir perdão a Deus pela sua desobediência. Você sabe
Aí contou a história de Eva, aí vou na Bíblia, né? Daí ela me olha assustada. Aí agora eu só falo, vai desobedecer? Não, aí vai. Porque educar dá trabalho, não é fácil educar. Pensa que Deus, imagina Deus olha e fala, mas de novo aquela menina está desobedecendo. Eu já falei para ela que não é esse o menino que ela tem que ficar, meu Deus. Esse menino não quer nada com ela. Aí você sabe, Deus usa os vasos dele, Deus tira a sua paz, porque a paz é o árbitro. E aí a gente insiste com Deus, né? Vamos abrir 2 Timóteo 3:2. 2 Timóteo 3. Quem acredita que nós estamos caminhando para os últimos tempos? Então, amém. Então, a gente está no mesmo espírito. Ok. Então, vamos lá. 2 Timóteo 3:2 diz assim. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, arrogantes. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge, diga foge, também desses. Amém? O que isso quer dizer? Para que você possa viver em obediência, você tem que estar cercado de pessoas que têm prazer em obedecer. São pessoas que não pensam só em si mesmas, em seus prazeres. Não estão presos aquilo que desonra e que desagrada ao Deus. Então eu acredito sim que nós estamos vivendo nos últimos dias arrogantes e amantes de si mesmos. Amantes de si mesma. Essa é uma era de humanismo. Eu quero ser bonzinho para que as pessoas me aprovem. É muito perigoso isso, irmãos. Porque não é pelas nossas obras, mas é pela graça. É pela graça, nós todos somos pecadores, nós temos falhas. E se a igreja não puder ser um hospital onde nós possamos contar com os irmãos, então a gente está no lugar errado. Então isso não é um hospital, isso aqui não é um lugar onde há cura. Se nós vivemos na superfície, nós não podemos chorar com os que choram, dividir as nossas fraquezas. Amém? A perfeita vontade de Deus, aí a pergunta é: até que nível você está disposta a obedecer a Deus? Obediência é igual a fé e é igual à vontade de Deus. Obediência é igual a fé, que é igual à vontade de Deus. Eu preciso ter disciplina. Obediência fala de disciplina. Disciplina. Preciso ter foco. Perfeita vontade de Deus já estava escrita nos céus antes da criação do mundo. Você acredita nisso? Você acredita que Deus já tinha escrito a tua história? Você crê? Eu vou te provar. Qual é a verdadeira obediência? É aquela que é a resposta que você dará às suas provações e aos desafios, que está além de obedecer às suas autoridades. Isso é o primeiro nível. Até que ponto nós obedecemos a Deus no meio das nossas dificuldades, das nossas perdas, das nossas tribulações, das traições, das dificuldades, das coisas que ainda não aconteceram. Até que ponto nós perseveramos nisso? Deus está olhando. Efésios 1, capítulo 1 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus, para louvor da sua glória. Salmo 139, 16 diz: vemos que antes que existisse, Deus já havia escrito
nossos dias. Antes que existíssemos, Deus já havia escrito os nossos dias. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Isso é soberania de Deus. Por isso em tudo dai graças. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor é tardio em se irar, mas não toma o culpado por inocente, e tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então, ainda que você não compreenda, amada, continue acreditando que aquele que escreveu a história tem um final feliz para ela. Você crê ou não? Onde há dúvida, há incredulidade. Onde há dúvida, Deus não vai olhar e vai falar: eu entendo, ela está duvidando. Não existe isso. A incredulidade é um pecado que fere, diga que fere, o coração de Deus. A incredulidade fere o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não é na nossa força, não é no nosso intelecto, mas é na nossa obediência. A gente acha que é pelo intelecto, não é, pela obediência. Obediência em quê? Em crer. Obediência em quê? Em orar sem cessar. Obediência em se aprofundar na palavra do Senhor. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que o buscam, é para aqueles que continuam confiando em meio às tribulações. Essa é a obediência a nível maior, nível superior. E há um nível que Deus está solicitando da sua igreja hoje, um nível de fé maior. A sua vontade não é revelada como um passe de mágica. Um foguete para decolar do chão, ele gasta 80% do seu combustível. E muitas vezes nós não conseguimos decolar. Porque nós vivemos numa era de imediatismo. Eu aperto um botão, eu tenho o que eu quero. Eu tenho um prazer imediato, eu tenho a comida pronta, e ainda assim o elevador, é aqueles rápidos, o elevador até ele chegar. É ou não é? Mas o Senhor é aquele que espera de nós a intimidade. Salmo 25, 14. A intimidade, os segredos do Senhor é para aqueles que o buscam. Buscam. Amém? Você tem que vir à igreja, ouvir a sua palavra, ter comunhão com os irmãos, porque é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Mas ninguém pode se alimentar uma vez por semana, nem 2, mas todos os dias, e orando sem cessar, em todo o tempo, vigiando e orando. Deus pede para você perdoar. Mas não dá para perdoar. Mas olha, o negócio foi sério. Eu também não sou só um espírito. Eu já me peguei falando isso. Né? Deus fala: se afasta, você não se afasta. Não vai ali, vai. Não toca nisso, toca. E a gente sempre tem um argumento, uma desculpa para a nossa desobediência. E aí a gente fica magoado com Deus, a gente fica magoado com a igreja. Deus fala: você tem preguiça de me buscar. Deus já falou isso para mim, irmãs. Tem que me buscar mais, filha. Só isso aí que você está buscando está pouco. Pode buscar mais. Aprende a romper, aprende a decolar. Senão você não vai chegar no nível de glória. Sabe por quê? Porque enquanto nós não encontrarmos a glória, a só presença não vai trazer satisfação. A gente vai estar desanimado, vira um fardo andar com Deus. Não é alegria mais. É como se fosse uma obrigação. E o Senhor Jesus disse: os que me amam são aqueles que me obedecem e que cumprem a minha palavra. Então a obediência, ela tem que vir com amor. Amém? Você acha que Deus quer que você obedeça por obrigação, porque algum pastor te deu uma lista de não podes? Ele quer você como amigo, como amiga. Amém? O seu nível de fé é determinado pelo seu nível de obediência. Repete comigo: o meu nível de fé é determinado pelo meu nível de obediência. Amém?
Pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança. Ou seja, olha, você vai receber uma herança. Você não sabe que herança é essa, você não sabe aonde é, mas você tem uma promessa. Agora, minha pergunta: quem prometeu é mentiroso? Quem prometeu é fraco? Quem prometeu não é poderoso para cumprir? Então não duvida, meu irmão. Repreende o espírito de dúvida e de incredulidade da tua vida hoje. Porque o Senhor não te chamou para duvidar, mas para crer. Crer no que você não está vendo, crer no que você não está sentindo. Porque fé é a convicção do que não se vê, mas do que se espera. Num Deus que te ama e que pagou um alto preço para que você tivesse vida em abundância. Você não vai querer menos do que isso. E você quer saber mais? Quando a tua vida está desmoronando, essa é a tua oportunidade de dizer para o teu Deus: Senhor, não importa, eu sou cidadã dos céus. Eu estou juntando tesouro lá no céu, onde atrás a ferrugem não corrói. Eu não preciso da glória de homens, porque eu não vou levar homem, eu não vou levar dinheiro, eu não vou levar criança, eu não vou levar carro, eu não vou levar casa, eu não vou levar nada. Mas eu vou levar sim a fé que eu guardei no meu coração. Eu cumpri a carreira, eu guardei a fé. A fé é num Deus fiel, num Deus poderoso, para fazer infinitamente mais. Ele pagou um alto preço, alto preço. Se você não caminha na obediência a Deus, pode ter certeza, você não vai ter fé. Não vai, não adianta você querer ter fé se você não anda em obediência. Se eu não ando em obediência. Fé é uma atitude, é uma ação, um comportamento, um procedimento conforme o que Deus falou. E fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu sempre, quando eu ministro, aconselho muitas mulheres, aconselho muitas vidas, que ela está numa guerra. Eu posso ir lá, posso derramar esse vidro de unção na cabeça. Profetizar, declarar, mas eu falo, se você todo dia não abrir a boca e declarar a espada, que é a palavra, não vai sair de onde está. Amém? Porque eu não sou mais especial que você para Deus. Eu sou tão especial para Deus quanto você é. O fato de eu ser pastora não faz de mim ser mais importante que você. Isso só me acarreta mais responsabilidades. Só. E olha, eu tenho ouvido testemunhos tremendos de pessoas que falam: pastora, você sabe que eu acordei? Eu acho que ela está até aqui. Ela falou: pastora, eu estava com uma raiva dentro de mim. Eu falei: vai, luta, repreende. Deus já te deu as armas, use-as. Espírito de raiva, te mando embora agora, em nome de Jesus. Ela falou: pastora, eu fiz isso. Na hora, foi embora. Tristeza. Deus não me deu medo. Deus me deu um espírito de medo. Declara: Deus não me deu um espírito de medo, mas de amor, poder e moderação. Declara. Aí vem o diabo e diz: na tua vida não aconteceu nada, fez tudo errado, o seu passado foi assim. Deus perdoou o tempo da ignorância, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na sua vida. Quem é muito perdoado, muito ama. E aí, a palavra, aí Deus falou: essa é obediente, porque essa está acreditando. Abraão acreditou, Deus mandou, ele foi, não sabia para onde ele estava indo. Ele foi. Amém? Precisamos urgentemente sair do nível 0. Somente a visão da glória de Deus é capaz de mudar os anseios mais profundos de uma mulher. Só a glória. Porque você pode sonhar, almejar e conquistar tudo, irmã. Eu vou falar com propriedade. Você pode conquistar muito além do que um dia você sonhou, pediu, pensou. Mas o que vai te trazer verdadeiramente satisfação e alegria é a glória. É o romper. É o romper. É a intensidade, é a paixão com que você busca e adora o Senhor. Você quer ver meu coração se entristecer? Ai, para que culto de mulheres? Não, só porque você... Culto de mulheres, não. Culto para Deus. Eu entendo, as pessoas não dá. Mas, gente, quando a gente se reúne para cultuar a Deus. Essa é a prioridade. Amém? Há um sacrifício.
Há uma renúncia. Andava de ônibus, pegava metrô, vinha, aí às vezes tem carro, não quer vir, não dá para entender. Desculpa, não estou querendo ferir não, mas é verdade. E como que a gente tem essa visão da glória? Se nós ficamos 4 horas em TV, internet e distraídos, nós somos bombardeados nesses tempos, bombardeadas com um mar de estímulos. Eu falo por mim. Eu estava lendo uma matéria muito interessante numa revista chamada Vida Simples. E essa revista, ela dizia o seguinte, ela dizia o seguinte: estamos perdidas em um mar de informações, de estímulos, e muitas vezes desperdiçamos energia em coisas pouco importantes. E ela não é crente. Fomos programadas para isso, e parte do nosso cérebro prefere a gratificação imediata. Aí ela começa a falar das redes sociais. Olha que doido. A cada curtir, vocês vão me entender, todo mundo aqui é moderno. A cada curtir, uma descarga de dopamina, hormônio ligado ao prazer, inunda nosso sistema nervoso. E a pessoa fica meio que viciada. Curtir, o quê? Mas ninguém aqui acontece isso não, aqui não. Eu não, você não. Esses dias eu fiquei, aí a gente foi pra praia, e aí o meu iPad, ele é Wi-Fi. E lá onde eu estava não tinha Wi-Fi, e ficava rindo, pá. Eu comecei a ficar irritada. Bom, um belo dia, eu consegui, aí voltei para São Paulo, agora sim. Aí posta foto, oi amor, saudade, linda, te amo, maravilhosa, tá, obrigado, coisa e tal, né? Aquela coisa gostosa, porque é bom mesmo, é bom. Aí, um dia à noite, cheguei, peguei já fui no iPad, né? Deitar na cama, eu ri. Aí eu falei, peraí, esse mês inteiro, todo dia à noite, eu li tanto a Bíblia no iPad. Eu falei, não, eu rejeito. Instagram, Facebook, eu te rejeito. Bíblia Sagrada. É uma guerra, irmã. Não, Bíblia Sagrada. iPad. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus disse, vigiai e orai, irmã, para que não entreis em tentação. Quando eu li essa matéria, eu achei tão interessante, é comprovado cientificamente, que a cada curtir do Face, do Instagram, do sei o que lá, existe uma descarga de dopamina, um hormônio, que dá uma sensação de prazer. Mas também, ao mesmo tempo, foi feita uma pesquisa em 2 universidades nos Estados Unidos, que nunca se viu um sentimento ruim, chamado inveja, desde os primórdios da humanidade, como também as redes provocam. Ela está com ela? Foram jantar fora. Nem me chamou, legal. Faço idade, meu. Vai falar que é amiga. Que isso? Nossa, como ela tá magra nessa foto. Puxa, emagreceu. Será que ela tá tomando bola? Nossa, foi viajar. Nossa, tá com bastante dinheiro, hein? Nunca se viu a inveja ser tão aflorada nesse tempo também. Então se cobre com sangue, viu, irmã? Cuidado. É perigoso. A gente está bombardeada de estímulos. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar.
Filipenses 4:5 diz o quê? Seja o vosso equilíbrio ou a vossa moderação conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Porque assim, você pode usar as redes para abençoar pessoas? Sim ou não? Quantas pessoas não foram alcançadas também? Várias vezes eu já vi pessoas falando, onde que é a igreja? Eu tenho curiosidade de conhecer. E veio para a igreja, foi um instrumento de bênção. Amém? Tudo na vida, amada, é equilíbrio. O fato de uma pessoa usar uma saia aqui, um cabelo aqui, não se depilar, não se cuidar, não faz dessa pessoa mais santa que uma irmã que usa uma calça, uma camisa, que se maquia, se cuida. Tudo na vida é equilíbrio. A palavra diz, seja o vosso equilíbrio conhecido por todos os homens. Fala de testemunho. Perto está o Senhor. Amém? Ele nos conduz a um relacionamento em que ouvimos sua voz, compreendemos sua vontade e obedecemos por puro amor. Tudo bem? Quem está comigo? Eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, eu vou ler bem rápido para mim não me estender. Então, presta bastante atenção, tá? É um estudo que eu estava fazendo e eu achei muito interessante. Eu vou ler. A desobediência muitas vezes não se revela confrontadora, ameaçadora, mas de maneira sutil. Aparenta ser até convincente, dissimulada. É chamada desobediência pós-moderna. Diga, desobediência pós-moderna. Então eu vou aos pontos. Primeiro, argumentação contrária. Mas por quê? Eu não concordo, não tem nada a ver. Eu penso diferente. Argumentação sentimental. Vocês não sabem você não sabe como é que está a minha vida. Eu ando tão atribulada, se eu contar as minhas lutas, vocês vão chorar. Justificando a desobediência, tudo isso. Aí a ocupacional. Mas eu ando tão ocupada, eu tenho que trabalhar, você não sabe a minha vida, como está sendo difícil, trabalho muito. E a argumentação espiritual. Eu vou consultar a Deus. Deus me conhece. Eu não preciso de autoridade, eu diretamente com Deus, Ele fala comigo. A argumentação sofismática. Eu faço mais, quem não faz? Eu faço, quem não faz? Uma vez só não vai fazer mal. A argumentação apelativa. Deus é misericordioso. Ele conhece as minhas fraquezas. Me mostre alguém que não comete erro. E vai na desobediência, vai na falsa graça, e a vida travando. Tem gente que faz coisa muito pior. Você não sabia? Simplesmente, outro ponto. Simplesmente não cumprido, não dar satisfação, faz como se nada tivesse acontecido, como se para a igreja principalmente, acha que se fizer, está fazendo um favor. Eu vou lá cumprir, mas assim, é como se estivesse fazendo um favor. E se for cobrado, fica emburrado. O que foi? Eu faltei. Qual o problema? Importa vir de coração. Deus sabe meu coração, Ele sabe. Né? Deus sabe que muita gente é desobediente. E isso não é uma boa coisa. Não é. Né? Aí, a gente usa... a obediência parcial. Obedece, mas só um pouco. Só metade. Samuel disse o quê para Saul? Tem prazer o Senhor em holocaustos e sacrifícios? Como se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Amém? O desobediente não reconhece a autoridade constituída. Se a gente fala de obediência, a gente fala de vontade, ok? Daí a gente fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí eu estava hoje orando, buscando o Senhor, e Deus falou, às vezes tem pessoas que acham que uma boa vontade é estar vivendo a minha vontade. E nem toda boa vontade, como a boa intenção,
está alinhada à minha vontade. Eu já vi pessoas falando, eu não dou dízimo, mas eu ajudo lá os pobres, eu dou isso, eu dou aquilo. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você semeie para que Ele possa te prosperar, porque Ele deseja te prosperar. Ele tem prazer em te prosperar. Amém? Eu quero ler alguns textos que falam sobre isso, rapidamente, porque eu gosto da palavra, amém? A palavra. Deuteronômio 30, 15, 16 diz assim: vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de andar nos seus mandamentos e de andar nos seus caminhos e guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que está entrando para possuíres. Aí Josué 1:8, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Amém? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo, diga tudo quanto nele está escrito. Porque então farás. Então fala assim, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Prosperidade, amadas, não só prosperidade financeira, porque não é o dinheiro muitas vezes que vai trazer essa verdadeira prosperidade. O dinheiro muitas vezes é um dos nossos maiores inimigos, porque ele traz conforto. E esse é o momento de igreja de Laodiceia. És rico, estás rico, abastado, mas não sabes que é pobre, cego e nu. Por quê? Porque o dinheiro nos traz conforto, nos traz uma falsa segurança, nos deixa numa zona de conforto que é só prejudicial a nós mesmos. Nós ficamos mornos. Porque é ou não é? No meio da tribulação a gente chora de verdade na presença do Senhor, hein? Fala a verdade. Foi-me bom ter sido afligido, disse o rei Davi ao Senhor, em Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que conhecesse os teus estatutos. Ele se aprofundou nos estatutos do Senhor. Porque foi-me bom ter sido afligido. De todas as aflições o Senhor te livra, mas foi-me bom ter sido afligido. Às vezes Deus te põe em provações, porque isso te fortalece. E o comodismo nos enfraquece. Quando a gente tem conforto, quando a gente tem tudo sob controle, a gente fica mole, morna. A gente já não busca com tanta intensidade, a gente já não busca com tanta paixão. Amém? Não cometemos pecados grotescos, mas já não também fluímos num nível de obediência acima daquilo que o Senhor espera de nós. De sair, de fazer a obra de Deus, de morrer para si mesmo, porque quando Deus nos abençoa é para que nós possamos abençoar a outros. Ele tem falado muito isso comigo. Amém? Qual é a vontade de Deus para a minha vida hoje? A pergunta. Irmãs, Romanos 12, 2, como eu disse, diz: não vos conformeis com esse mundo. Primeiro, eu não me conformo. Eu tenho convicção, eu não tenho que agradar homens, seja crente, seja ímpio. Está errado, ponto. Gostou ou não gostou, não quer falar comigo, não fala. Eu não concordo com você está errada. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porque o beijo dos bajuladores são enganosos. Provérbios. Eu amo essa palavra. Na necessidade de aprovação, muitas vezes a gente é conivente com o erro, com o pecado. Mas eu não me conformo com esse mundo. Aí, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como a gente transforma a nossa mente? Santifica-os a tua palavra é mais alto. Santifica-os a tua palavra é Quem disse isso? Jesus. Jesus disse isso. Santifica-os na palavra, a tua palavra, disse para o Pai. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Santificação fala de processo de transformação. Aí,
O texto, esse a gente tem que ler, Mateus 26, 39 e 42. Mateus 26. Antes de você ler, eu vou fazer uma pergunta. Abre Mateus 26, 39. A minha pergunta para você é: Jesus queria ir para a cruz? Sim ou não? Muito bem. Jesus não queria. Logo, não foi a vontade dele que foi feita. Mas espera aí, Jesus não era Deus? Era. Mas ele também era homem. E ele também tinha lutas e tinha dificuldades em relação a vontades. Eu amo essa palavra. Amo. Porque Jesus ali, a agonia dele foi tão profunda ir para a cruz por você, que ele chegou a exalar sangue. O nível de agonia dele era tão grande que ele começou a chorar, a exalar sangue. Tamanha era a agonia do que ele sabia para aquilo que ele ia passar. Ele ia ficar pendurado numa cruz, no Monte Caveira. Mas a gente vai ver que se ele venceu, nós vamos vencer também. Mateus 26, 39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Antes a gente vai no 38, tá? Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Deus não dá para você uma provação que você não possa suportar. Vou repetir. Deus não vai dar para você uma provação na que você não possa suportar. Tudo bem? Quando eu perdi o meu irmão assassinado em 96, antes disso, olha que coisa interessante. Antes disso, eu estava lá na clínica onde eu fiquei em 95, e eu ouvi o missionário gritando, o Douglas morreu, o Douglas morreu. E eu sabia que o meu irmão estava num caminho errado, estava desviado. E eu gelei, eu falei: meu irmão morreu. Só que não era o Douglas, meu irmão, era um outro Douglas. E depois de 6 meses ele morreu. Naquele momento, eu falei: eu não vou aguentar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O teu Deus, o Deus que você serve, Ele te dá a paz que excede a todo entendimento. Em momentos cruciais, em momentos em que na tua mente natural você acha que não vai suportar. Amém? Mas você suporta sim, porque o seu Redentor vive. E se seus olhos estiverem na eternidade, irmãs, agora eu quero falar algo muito sério para vocês. A gente vai entrar num tempo difícil daqui para frente. O mundo, a terra está dando os seus sinais. Se nós não entrarmos no nível de obediência maior, vai ficar difícil. Amém? Para de olhar para os homens. Para de buscar em homens aquilo que o teu Deus está querendo dar pessoalmente para você. Ele não quer entregar o presente para o pastor entregar para você. Ele quer entregar na tua casa. Lá no teu quarto. Ele quer bater na porta do teu quarto e falar: posso entrar? Vamos conversar? Ele tem um presente para você. Ele quer sentar do lado da tua cama e vem cá, vamos bater um papo. Eu trouxe um presente para você. Eu trouxe uma resposta. Mas sabe, irmãos, muitas vezes a gente tem esperado que uma placa, que uma pessoa, ou que alguém faça aquilo que o Senhor está super empolgado para te dar pessoalmente. Pensa nisso com carinho hoje. Amém? Pensa nisso. Valoriza esse relacionamento de uma forma mais intensa.
O meu desejo hoje é te incentivar e te entusiasmar nisso. Eu sei que pensamento tenho de vós, Jeremias 29:11. Pensamentos de e não de mal. A gente às vezes acha que Deus é um velhinho rabugento, mal-humorado, que está cansado da gente. Ele não é assim. Ele não tem as nossas emoções. Ele te ama com amor eterno. Ele tem prazer em te restaurar. Ele tem prazer em te perdoar. Ele tem prazer em realizar os seus sonhos mais secretos. Amém? Aí ele diz assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós. Se as minhas palavras permanecerdes em... Então tem duas condições. Se permanecerdes nele e as palavras dele permanecer em você, pedireis o quê? Tudo, diga tudo. Gente, tudo é tudo, não é uma parte. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Espírito de incredulidade, eu te expulso da minha vida hoje. Quem vai declarar isso nessa noite? Repete comigo: espírito de incredulidade, espírito de dúvida, eu te expulso agora da minha vida, em nome de Jesus. Eu sou próspera na minha área sentimental, na minha área familiar, na minha área emocional, na minha área financeira, na minha área familiar, na minha saúde, em todas as áreas da minha vida. Eu sou bem-aventurada, eu sou próspera, porque o meu Redentor vive. Dê uma salva de palmas ao teu Rei. Ele é contigo, nunca te deixarei, nunca te deixarei, nunca te deixarei, nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Torabasuriandanai. Oh, a vontade dele para a tua vida te dá direção, te dá estabilidade, te dá paz, te dá segurança. Quem pode declarar nessa noite: eu sei em quem eu tenho crido? Aí, minha irmã, na hora que vier aquele baita gigante, o que você tem? Quantos peixinhos você tem aí? Quantos pãezinhos você tem? Me dá a tua sobra. Me dá a tua sobra que eu vou multiplicar e vou fazer milagre. Mas isso é resto. É isso que eu preciso. Porque daí você vai ver que não foi pela tua força e pela tua vontade, mas pela minha, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Mas eu não me conformo. Que eu preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. O mundo diz que eu preciso ver. Não, o meu Senhor diz que eu preciso crer para mim ver. A gente não se conforma com os padrões de pensamento do mundo, mas a gente crê nas promessas, conhece a palavra, nela medita de dia e de noite. Não só nos cultos de quinta ou de domingo, mas de dia e de noite. Temos foco, temos disciplina espiritual, obedecemos, orai sem cessar. Quando Deus falou orai sem cessar, Ele estava falando sério. Você pode estar no seu trabalho conectada no altar. Você está fazendo a sua comida conectada no altar. Você está cuidando do seu filhinho, adorando e conectada no altar. Você não precisa necessariamente estar fechado num quarto de joelhos orando, cumprindo o ritual, jejuando. Mas uma vida 24 horas se adorando em espírito, em atitudes, em testemunho, em postura. E você sabe, uma pessoa que anda em obediência, ela erra sim, mas ela é humilde, ela se arrepende, ela pede perdão, ela libera perdão, ela fala: me perdoa, eu errei. E eu não estou falando isso porque é o meu marido, não. Mas uma das coisas que eu mais aprendi com o Rina, com o apóstolo, é a humildade nesse sentido. Ele parece ser muito assim, é muito impulsivo, fala, mas uma coisa que eu vejo, ele não tem, ele pede perdão
Quantas vezes for necessária. Poxa, apóstolo, eu esperei que você fizesse. Poxa, eu falei contigo, você me perdoa. Porque nós somos falhos, sim. E obedecer não quer dizer que você não vai errar, mas o quanto de humildade você tem para reconhecer o seu erro. Amém? Isso é humildade, isso é obediência. É reconhecer, se arrepender. De verdade, de fato. A obediência é o contrário da rebeldia. Existem pessoas feridas com rejeição, como eu tive um histórico forte de rejeição, de problema de autoestima. Mas eu escolhi obedecer, eu escolhi a humildade, escolhi me arrepender, escolhi me humilhar. Agora existe a pessoa que tem raiz de rejeição, que é orgulhosa, que é rebelde. Existem esses dois tipos de pessoa. A vida é feita de escolha. Precisou uma escolha de Eva, de querer colocar o poder antes da obediência, e ela comprometeu não só a vida dela, mas através da sua vida, há promessas para a sua família, promessas para as pessoas que estão do seu lado. Quando você obedece, isso se espalha para as pessoas que te rodeiam. Amém? Já estamos acabando. Olha só. Então, primeiro, a gente não se conforma com os padrões desse mundo. O mundo precisa ver convicção em nós, amados. Amém? A gente tem que ser mais ousada. A gente não pode viver um evangelho light. Não, está errado. É isso. Mas se a gente não obedece, se a gente tem uma vida questionável, a gente tem vergonha, a gente tem medo. Se a gente não honra os pais, se não honra o marido, a gente tem até vergonha às vezes de falar, de confrontar algumas coisas. Amém? Jezabel, nesses dias, quer intimidar a convicção de cada uma de nós, filhos de Deus. Ela intimida. Mas a gente tem que confrontar com amor, mas tem que confrontar o que tiver que ser confrontado. Primeiro em nós, depois nas pessoas que nós nos relacionamos, sempre com amor. Então a gente não se conforma com os padrões desse mundo, primeiro. Segundo, a gente renova a nossa mente com a palavra, meditando nela de dia e de noite. Aí a gente experimenta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas tá bom, qual que é então essa vontade? Quero dizer uma coisa para você. 99% da vontade de Deus da minha vida já foi revelada. Para mim e para você, está aqui. Aqui a vontade de Deus está aqui. Qual é a vontade de Deus? Está aqui. 99% está aqui. Ó. Pode procurar, está aqui. Não passa disso. Procuramos muitas vezes sinais. Essa é a vontade. Você está em dúvida? Senhor, a tua palavra diz que a tua serva não vai ficar envergonhada e nem confundida. Ele vai mostrar para você. Em sonho. Vai mostrar. Quer outro sinal da palavra? Toda vez que eu tenho que tomar alguma decisão que eu tinha assim, eu não sabia o que Deus queria, eu falava, Pai, Deus ama quando a gente reivindica isso. Pai, a tua palavra diz que a paz é o árbitro do meu coração. Se eu tiver paz, é de Deus. Se eu não tiver, não é. E quando eu não tinha, por mais que aparentemente parecesse alguma coisa boa, eu não tenho paz, eu não vou fazer. E quando eu ia ver, era mesmo de Deus. Não era. Deus já tinha, não te dei paz, não faz, porque não é. Amém? Mas só tem essa conexão quem busca. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem. Amém? Aí eu quero ler algo muito legal também aqui. Em Atos 5:32, achei muito legal esse texto. E nós somos testemunhas dessas coisas. E bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então o Espírito Santo está em você quando você está andando em obediência. Quando você está andando na vontade do Senhor. Amém? E para finalizar aqui, Romanos 13:1-2 diz, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Amém? Então, nós já conhecemos 99% da vontade de Deus.
66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos e 365 não temas, um para cada dia, tá bom? Para você, ou mais ou menos? 365 não temas, um para cada dia. Quando você acorda, Deus fala não temas. Aí, coisa soberana é a palavra. Imagina, 365 não temas. Aí no outro dia você acorda e ele fala, não temas. Aí no dia 31 de dezembro ele fala para você, não temas, vamos zerar, começar de novo. 1º de janeiro, não temas. Dia 2 de janeiro, não temas. Não temas. Né? Isso é promessa de Deus. A vontade de Deus se conhece quando a palavra de Deus se obedece. A vontade de Deus se conhece quando a palavra de Deus se obedece. Vai, vamos fazer um rap aí, brincadeira. A vontade de Deus se conhece quando a palavra de Deus se obedece. A vontade de Deus, quando a palavra de Deus... Amém? Quer conhecer a vontade de Deus? Que é... De novo. Ah, então a vontade dele para mim é boa, perfeita e agradável. Ótimo. Mas eu conheço essa vontade de Deus quando eu obedeço a palavra. E como eu obedeço a palavra? Conhecendo a palavra. Eu só posso obedecer a alguém se eu o conheço. E eu ouço o que ele deseja. É uma aliança bilateral. Amém? A vontade de Deus é que vivamos o quê? Em constante comunhão com Ele. A vontade de Deus é que mantenhamos pureza moral. E a vontade de Deus é o quê? É que obedeçamos a sua palavra. Amém?